E aí pessoal, como é que vão todos? Meu nome é Celso Yamamoto, aqui do Centro de Estudos Shenlong. Antes de mais nada, queria informar para vocês que eu coloquei há pouco tempo um curso online de moxa terapia. Vocês podem encontrá-lo através do site da escola shenlong.com.br e adquirir esse produto online. É um curso básico com informações assim, falando sobre o que é a moxiterapia, alguns conceitos de como é que é o seu uso, suas indicações. E eu espero que ajude todo mundo que tem essa vontade de aprender mais e mais sobre acupuntura. Bom, hoje eu queria falar sobre um ponto de acupuntura para vocês, um ponto considerado que tem um certo tabu envolvido sobre ele, que é o ponto do intestino grosso número 4. É que tem um pessoal que fala que esse ponto, então, que é o ponto do... Vou colocar aqui para vocês. Opa, passei, sai daí. Esse ponto aqui, que é o ponto, então, do intestino grosso número 4, que tem o nome de Vale Convergente. Tem um pessoal que fala que esse ponto aí ele tem um certo tabu, porque ele não pode ser usado em pacientes gestantes, porque ele seria um ponto abortivo. A gente não pode usar esse ponto em pacientes gestantes, ok? Porém, tem o seguinte, por que ele é considerado abortivo? Bom, na verdade, tudo surgiu a partir de um conto, de um pequeno texto, chinês, pelo menos considerado como chinês. Tem várias origens diferentes, mas acredito que seja por causa desse conto. Ele basicamente fala a história de dois mestres chineses de acupuntura que foram convocados para trabalhar na corte chinesa, para atender o imperador. Então, se você foi chamado para trabalhar para o imperador, quer dizer que você deve ser tipo um bambambam da acupuntura, né? Mas eles vinham de duas cidades diferentes, duas famílias diferentes que viviam em atrito, viviam brigando uma com a outra. E aí eles foram convocados e foram a cavalo até o palácio do imperador. Só que no meio do caminho os dois se encontraram. Aí então eles estavam lá, se encontraram no meio do caminho, estavam indo viajar para o palácio do imperador. E como eles vinham de famílias rivais, cada um ficava falando mais assim, né? Eu sei mais do que você, minha família que sabe mais do que a sua, tá? É que eu e minha família aprendemos com a técnica do mestre lá da Montanha Sagrada. O outro falava assim, mas eu estudei com outro mestre lá do Vale Profundo, sei lá, alguma coisa assim. Aí o outro falava, não, mas eu aprendi com o tratado do mestre não sei o que lá. Aí o outro falava, mas eu aprendi com um tratado mais antigo de um outro mestre, enfim. Eles estavam lá, tentando um falar que era melhor que o outro, não chegavam a conclusão nenhuma. Até que então nessa história eles falam o seguinte, eles estavam lá sem resolver nada e de repente eles viram na beira da estrada uma mulher sentada num tronco, debulhando vagens. Então estava lá tirando ervilha lá. E ela estava grávida. Aí um deles então chega e fala o seguinte, tá vendo aquela mulher lá? Ela vai ter uma menina. Por quê? Porque a barriga dela está muito redonda. Quanto mais redonda a barriga, mais energia Yin está dentro do corpo dela. Por isso que ela vai ter uma menina. Aí o outro, para não ficar atrás, né, fala assim, não, ela vai ter um menino. Os cabelos dela estão muito mais ressecados. Isso quer dizer que ela está guardando muita energia Yang. Por isso que ela vai ter um menino. Aí o outro, para não ficar atrás, então fala, não, ela vai ter uma menina. Se você for ver, a pele dela está um pouco mais oleosa. Isso quer dizer que ela está guardando energia Yin para ter uma menina. O outro, para não ficar atrás, né, fala, não, mas então, enfim. Cada um ficava falando uma coisa. Um falava que ela ia ter menino, porque estava guardando muita energia Yin. O outro, para rebater, falava, não, ela vai ter um menino, porque ela está... E observava um outro detalhe para falar que ela estava guardando mais energia Yang. Ok. Aí estavam lá. Não chegava a conclusão nenhuma. Aí esse conto chinês fala que um deles, então, apeia do cavalo, desce dele, né? Apanha um graveto no chão, vai até a mulher e estimula o ponto vale convergente, o ponto IG4. E assim ela dá a luz e eles conseguem por fim a sua contenda. Gostaram da história?
Tá? Geralmente quando eu conto essa história nas meus cursos, geralmente o pessoal sempre fala assim, tá, mas e aí, Celso? É menino ou é menina? Ok, se você pensou a mesma coisa, perceba uma coisa, né? Você ficou prestando atenção para ver se era um menino ou uma menina. Só que, geralmente, esse tipo de contos, quando são para passar alguns tipos de informações, tá? Eles têm essa característica. Contos chineses que contam dessa forma, tentando passar alguma informação, geralmente eles fazem isso. É como se a informação que deve ser passada, na verdade, não está no contexto total, tá escondida lá no meio. É como agora, tá? Você ficou prestando atenção mais em saber se era menino ou menina, tá? Mas a informação mais importante não era essa. A informação mais importante tinha relação com o ponto do intestino grosso número 4, que fez a mulher dar à luz. Tanto é que a gente sabe hoje em dia o seguinte: IG4 ele não é um ponto abortivo, ele é um ponto que pode estimular o trabalho de parto. Existe uma diferença aqui para a gente entre estimular o trabalho de parto e o aborto, tá? E provocar aborto. IG4 estimula o trabalho de parto, facilita o trabalho de parto, mas ele não é capaz de interromper uma gestação. E aí tem uma diferença muito grande. Só que é por causa desse conto, tá? Na qual então ele estimulou o trabalho de parto a gestante, é que provavelmente o IG4 acabou ficando com essa aura de ser um ponto que pode provocar aborto, de ser um ponto abortivo. Quando na verdade para provocar, sempre falo, em acupuntura, para a gente conseguir fazer alguma coisa dar muito errada na acupuntura, causar um mal muito grande a alguém, eu sempre falo que você tem que saber muito bem a acupuntura, ou saber muito mal na verdade, né? Tá? Para poder fazer uma combinação que culmine em alguma coisa de tão negativo como, por exemplo, causar um aborto numa paciente gestante. Então, na verdade, não é que o G4 seja um ponto abortivo, mas a gente deve tomar, antes de mais nada, cuidado. Sempre cuidado. Não existe contraindicação absoluta, digo eu sempre, não existe contraindicação absoluta na acupuntura. O que existe sempre é um cuidado constante. Nós não tratamos uma coisa específica, nós devemos avaliar um paciente como um todo. Porque ao avaliar uma pessoa como um todo, talvez nós descobramos por que o IG4 em algumas pessoas poderia ser até um ponto que poderia chegar até a provocar uma interrupção na gestação ou dar algum problema na gestação, quando na verdade ele é um ponto seguro. Ou seja, o mais importante é avaliar o paciente, coisa que eu sempre digo para todos vocês. Então lembre-se, IG4 é um ponto que pode ser usado, mas com critério, com cuidado, com sabedoria. Sabendo fazer a acupuntura desse jeito, você pode se tornar um excelente acupunturista. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Que eu queria falar só um pouco sobre esse ponto, IG4, tá? Ponto tão marginalizado por aí por algumas pessoas. Espero que essa informação tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a acupuntura e continue acompanhando esse meu canal. Eu agradeço, tá? E nos vemos num outro vídeo. Tchau!